Boa noite, meus irmãos da Igreja Digital. Que alegria poder estar compartilhando esse momento aqui com você. Domingo maravilhoso de reflexão acerca de legado. Aliás, vivemos uma semana, né, refletindo sobre esse tema. E é sempre um prazer poder estar aqui junto com o pastor Rogério, junto com a Rebeca e junto com cada um de vocês. Que Deus nos bendiga. Oh, meu Deus do céu. Estamos empolgadíssimos. Gente, que ótimo estar aqui. Boa noite, gente. Mais uma vez com vocês. É sempre um prazer moderar com vocês. Vamos para as nossas perguntas de hoje. Como o pastor disse, né? De manhã, para quem estava de manhã, ouviu as mensagens, agora é de noite. Ele falou que o legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas, né? Diferente da herança, que a gente deixa alguma coisa para elas. E a gente viu, em todas as pregações, a gente viu como que o legado atravessou as gerações. O impacto que teve, os frutos, né, que renderam esse legado. E a pergunta é, qual é a melhor maneira de perpetuar o legado de Jesus na vida das pessoas que estão ao nosso redor? Olha, essa é uma pergunta, não é simples, mas eu penso que quando nós vivemos o Evangelho, ou pelo menos buscamos viver o Evangelho da forma mais genuína possível, ainda que não seja aquela vida cheia de grandes feitos, mas que seja simples como Jessé foi. Aliás, uma das marcas da vida de Jessé foi a sua simplicidade. E Deus adora a gente simples, né? Deus tem uma relação especial com a simplicidade das pessoas. Então, eu penso que tem muito a ver com a nossa fidelidade, tem muito a ver com a nossa conduta diante de Deus, o quanto nós queremos honrá-lo nas mínimas coisas. As pessoas, muitas vezes, veem em nós o único Cristo que elas vão ver na vida toda. O único testemunho sobre Deus que elas vão ver a vida toda. Então, eu penso que o nosso papel é ser o melhor cristão que nós pudermos ser e ajudar essas pessoas a compreender o significado do amor de Deus, do sacrifício de Jesus e da vida cristã. E tudo que o pastor Wander trouxe hoje também se conecta, né? Quando ele falou sobre a Apelles ter sido aprovado por Deus, quando a gente vive essa simplicidade verdadeira e a gente entende que a aprovação que nós precisamos é a aprovação de Deus, mesmo muitas vezes sendo reprovado pelos homens, mas se nós estivermos sendo aprovados por Deus, e também no culto das 11 sobre Lloyd, né, de ter uma fé que não é fingida, né, tá tudo interligado, né, tá tudo ligado a esse desafio de nós realmente deixarmos um legado, deixarmos uma história que vale a pena ser contada e que as pessoas vão ter o prazer de desfrutar a vida ao nosso lado. Amém. A segunda pergunta acho que foram impactados com essa mensagem e desejam se posicionar de uma maneira mais intencional para deixar esse legado, como o de Apelles, que a gente ouviu às 9, o de Lloyd, né, às 11 e agora de Jessé. Por onde eles podem começar essa mudança? No posicionamento. Nós temos falado muito esses tempos sobre intencionalidade, né? E a caminhada com Deus, ela envolve muita intencionalidade. Primeiro, a intencionalidade na busca pelo Senhor, de ter ali o nosso tempo de qualidade, de oração, de leitura bíblica. A busca por conhecimento, né? Quando eu decido participar de uma classe de escola bíblica, eu estou sendo intencional para buscar conhecimento, para me aprofundar nesse relacionamento com Deus. Então, eu penso que a intencionalidade verdadeira de decidir viver para Deus, o pastor Wander usou uma palavra hoje à noite que eu achei muito legal, de servir ao propósito de Deus. Olha, essa palavra me tocou muito e foi algo que eu pensei, falei assim, olha, é algo que eu quero para a minha vida. Eu quero servir ao propósito de Deus na minha geração. Ou seja, viver o que Deus quer que eu viva, fazer o que Deus quer que eu faça. E eu queria destacar, pastor Marcos e Rebeca, meus irmãos e irmãs, tem sempre uma escolha no meio do caminho. Tem sempre uma decisão a ser tomada no meio do caminho, da consagração das nossas vidas, de viver o propósito de Deus. Algumas pessoas ainda têm dúvidas
quando ouvem que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito. Algumas pessoas ainda não se encontraram diante dessa expressão. Eu quero dizer para você que isso é muito bíblico. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Então não tem jeito, aonde você estiver, você vai precisar viver desse modo. E não tenha dúvidas, isso honra o Rei, isso honra o Senhor. Agora, não é trivial, não acredite na história de que viver a vida cristã de maneira genuína, contracultural muitas vezes, vai ser algo fácil de ser vivido. Não, nós vamos viver e as pessoas talvez não vão entender, muita gente não vai dar crédito, mas assim, eu penso que volta à simplicidade. Na simplicidade, no bom testemunho, ainda veremos muitos frutos. Ou às vezes, nem veremos, mas outras gerações verão. Algumas pessoas acabam achando que o legado a gente só consegue fazer isso da melhor maneira quando a gente é novo, né? Mas e para quem já tá um pouquinho mais velho e acha que não dá tempo? O pastor falou hoje, né, pra gente repetir, não, ainda dá tempo. Mas deixa uma palavra para essas pessoas. Eu deixo uma palavra para essas pessoas porque eu tô lá, né? Eu tô lá, tô nessa turma aí dos mais velhos. Assim, gente, enquanto a vida dá tempo. Essa é uma expressão que acompanha o pastor Vando e a gente que está com ele no ministério, a gente já ouviu falar isso muitas vezes, é uma frase que agora é nossa também. Enquanto a vida há tempo. Eu não sei qual a idade sua que você está acompanhando aqui esse nosso bate-papo, talvez você seja um adolescente ou talvez, quem sabe, você seja um idoso. Dá tempo de você colocar a mão na massa, dá tempo de você viver a vida cristã com o propósito de Deus para a sua vida e honrá-lo. Então, assim, se há vida, dá tempo. Amém. E as palavras também pegaram todo esse espectro, né? Tinha Timóteo, a quem Paulo falou para não deixar que ninguém o desprezasse por ser jovem, né? Tinha Jessé, um homem vivido, com os filhos já criados, com uma história, mas... Gente, Jessé é neto de Ruth, é bisneto de Raabe. Gente, Olha só a história dele. Gente, é tenso o negócio, mas tá ali, ele se manteve firme, tem uma história de vida, uma genealogia, como o pastor Wander falou, incrível. E é isso, é luta. Não foi simples antes, não será simples agora. E meu pai, no aniversário dele de 70 anos, ele falou uma frase que ele leu num livro, que o homem começa a morrer quando acha que não tem mais nada para aprender. Ele está com 86, né? Quando ele disse essa frase aos 70 anos, ele falou que ele tinha muita coisa ainda para aprender. E a nossa vida é esse constante aprendizado. Quando nós nos lançamos a Deus, não quer dizer que vai dar tudo certo, que a gente vai acertar em tudo. Estamos ainda aprendendo, estamos sendo transformados. Como a palavra diz, é de glória em glória, né? Vitória em vitória. É que a gente vai chegar à estatura do varão perfeito. Amém. Então, meu irmão, não importa se você se acha muito novo, se você acha muito velho, se você se acha muito intelectual ou se você se acha com muito pouco conhecimento, simplesmente se coloque nas mãos do Senhor e deixe que Ele vai te direcionar e Ele vai te usar. Porque o pastor Wander até lembrou um hino, né? Quando ele falou, eu pensei no hino na hora, né? Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano para cada um de nós. Uma vez eu contei, desculpa. Não. Uma vez eu contei uma história, né? E muita gente conhece do Billy Graham e do seu amigo. Eles estavam querendo entrar no culto, não tinha lugar, eles iam embora. E aí o rapaz da recepção foi atrás dele, não tem um lugar ali para vocês. Ele não sabia que aquele menino, aquele adolescente, um dia se tornaria Billy Graham. E o rapaz que o acompanhava, o seu melhor amigo, e os dois juntos liderariam cruzadas ao redor do mundo. Então, assim, onde você estiver, do jeito que você estiver, cumpra aquilo que Deus tem reservado para você. Isso já vai ser muito bom. Amém, amém. Gente, muito obrigada pela participação de vocês com a gente no culto hoje. Foi maravilhoso. Muito obrigada, pastores, por esse momento aqui, toda a palavra que vocês deixaram pra gente, que sempre é muito edificante. E agora eu vou deixar eles encerrarem com a oração. E muito obrigada mais uma vez, gente. Meus irmãos, uma alegria estar aqui e eu quero te desafiar. Se você não sabe por onde começar esse espaço, comece se envolvendo, né? Nós temos
células que acontecem no ambiente online, nós temos classe de escola bíblica que acontece no ambiente online. Há muitas formas de você se desenvolver no seu relacionamento com Deus e também com as pessoas. Isso pode ser um desafio, né? Pode ser que você tenha sido machucado por pessoas no decorrer da sua história, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus também usa pessoas para nos curar. Então, seja intencional nisso, busque aquilo que Deus quer que você faça e que o Senhor possa estar te direcionando e abençoando em tudo. Vamos orar. Deus de amor, muito obrigado por esse tempo juntos aqui, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa semana impressionante que vivemos, cheia da Tua presença, cheia da manifestação do Teu Espírito Santo entre nós. Obrigado por esses cultos, ó Deus, em que fomos mais uma vez lembrados da importância do legado. Ó Deus, dá que Teu Espírito Santo toque cada vida, cada família que está aqui, cada família, Senhor Deus, que se rende aos Teus pés, orienta, capacita, revela, mostra o caminho, Senhor Deus, e ajuda-nos como igreja do Senhor a ajudar esses irmãos, esses novos irmãos, aqueles que estão em dúvida. Permita-nos, ó Deus, diante dessa oportunidade, ó Deus, contagiar outras pessoas a Te amar, a Te servir, a viver o Evangelho de Jesus Cristo. E que todos, sem exceção, experimentemos o que é realmente viver as boas obras do Senhor. Guarda-nos nesta semana, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém.